dia vai nascer, com vidas e sonhos prontos pra renascer. Na batida dos pixels vamos embarcar, essa jornada ninguém vai pausar. De mundos perdidos a chefões finais, cada episódio um passo a mais. Com coragem nos dedos, seguimos sem medo, no game da vida, quebrando o enredo. Você conhece o Mario? Com o salto muda o cenário. Somos players nesse diário, coração é nosso inventário. Você conhece o Mario? Com o salto muda o cenário. Somos players nesse diário, coração é nosso inventário. Poder do time que nunca se cansa. Mega episódio, brilho na esperança. Confiança. 10 mais 10 mais 10 igual 30. Nosso combo é alma, paixão e dança. História dos sonhos, a chama não cansa. Quantas vezes caímos no abismo escuro, recomeçando do zero em busca do futuro. Mas cada game over foi lição e verdade, um save point no meio da tempestade. Do controle vem luz e das vozes razão. Falamos de games, mas é mais que paixão. É amizade, é história, é conexão. 30 episódios no só coração. Mesmo se a fase parecer final, aperta, continua e vai ser genial. Com cada ouvinte o mundo se amplia, nos brilhos da trilha da fantasia. Você conhece o Mario? Com você conhece o Mario? Você conhece o Mario? Com um salto muda o cenário. Com coragem nos dedos seguimos sem medo, no game da vida quebrando o enredo. Você conhece o Mario? Com um salto muda o cenário. Você conhece o Mario? Com um salto muda o cenário. Somos players desse diário, no coração é nosso inventário. Poder do time que nunca se cansa. É o poder do Mario, somos glória com nossa esperança. Cada episódio como uma lança, que corta sombras e traz bonança. 10 mais 10 mais 10 igual 30. O 8 bits é o real, tudo aqui se alcança. E a pergunta com a lembrança. Você conhece o Mario? Essa é a dança. Bom dia, meu amigo! Como é que você tá, cara? Tudo bem com você? Aqui tá tudo bem também, cara. Hoje é um feriado, dia 9 de julho, uma quarta-feira, tá um dia ensolarado lá fora, tá um friozinho gostoso aqui, cara. Tem umas crianças jogando bola aqui no campinho de futebol, o pessoal conversando aqui fora da minha janela, tá um dia bem legal, cara. Pra passear, pra dar um rolê. E, claro, pra gente trocar aquela ideia, né, mano? E vendo esses moleques aqui jogando bola, mano, isso me fez lembrar de como foi a minha infância, sabe? De como foi crescer no finalzinho dos anos 90 ali, através dos anos 2000, né? E eu queria compartilhar um pouco as minhas lembranças com você hoje, cara, porque eu acredito que você vai ter lembranças muito parecidas com as minhas, né? E também, poxa, é legal saber as suas histórias, né, cara? Então, eu cresci naquela geração, cara, que a gente chama de millennials hoje em dia, né? Acho que eu fui talvez os primeiros millennials. Hoje em dia somos os millennials mais velhos, né? E foi uma geração bem legal, né, cara? Porque eu cresci sem internet, né, cara? Sem acesso à tecnologia. E de repente eu vi toda essa transição e como isso foi mudando o mundo, sabe? Como isso foi mudando o mundo, um mundo totalmente analógico para um mundo totalmente digital e conectado, cara. E lógico que a gente não imaginava, né, as repercussões que isso iria ter e tal na época, mas foi muito interessante. Por exemplo, eu me lembro de ouvir música em disco de vinil com o meu pai, depois fita cassete também. Daí depois a gente teve um CD player em casa, começamos a ouvir músicas em CD. Depois a gente começou a ouvir músicas em MP3, né? Tinha que baixar o MP3, colocar no MP3. Hoje músicas em nuvem, né, cara? A gente nem precisa mais ter um MP3 player. Mesma coisa ali basicamente com os filmes. Eu me lembro de ter pegado a era do VHS, de ir muito na locadora alugar filme no final de semana. Depois virou DVD, depois virou Blu-ray, aí as locadoras já tinham morrido. Depois virou streaming, né? Então, de novo, a gente nem precisa mais sair de casa. Então, coisas que a gente nem para pra pensar hoje em dia no impacto, cara, foram coisas que mudaram tudo, sabe? Pensa na diferença, na revolução que a internet causou na nossa vida, né, cara? Então, eu queria contar um pouquinho sobre esse momento pré-internet, né? O momento que a gente era criança ali e tal, que tudo era teoricamente mais difícil, mas ao mesmo tempo a gente tinha nossos rituais e eu sinto muita falta disso, cara. Bom, pra começar nosso tópico, cara, é importante lembrar que lá no final dos anos 90, no comecinho dos anos 2000,
não tinha o lance do celular, né? Da rede social, da internet super rápida e disponível para todos. E isso, cara, foi muito legal porque a gente pôde viver de verdade, cara. Papo de tiozão, mas é real, né? Ir na rua e tal, brincar junto, sabe? E hoje eu vejo assim as crianças já cedo assim conectadas, né, cara? Muita gente aí nova já com ansiedade, sofrendo de ansiedade, né? Isso é um dos pontos negativos de estar sempre conectado, né? Bom, pra você que não viveu lá no comecinho dos anos 2000, cara, uma das coisas que eram mais legais naquela época, na minha opinião, eram as coleções, cara. Como assim coleções? Basicamente, todo tipo de produto que você consumia no seu dia a dia oferecia algum tipo de brinde para você colecionar, cara. Por exemplo, na Coca-Cola, quando você comprava Coca-Cola, você ia juntando pontos nas tampinhas, né? E depois você trocava esses pontos com mais algum dinheirinho ali, você trocava por brindes, cara. Então, tem três coleções, por exemplo, da Coca-Cola que eu me lembro muito até hoje, cara. Que foi a coleção dos Geloucos, que eram personagenzinhos que eram tipo alienígenas, que eram monstrinhos assim. Alguns brilhavam no escuro, alguns eram transparentes. Você trocava, sei lá, eu não me lembro mais, mas tipo assim, você tomava 3 refrigerantes mais R$ 2, você trocava por um pacotinho com 3 geloucos, sabe? Que eram como se fossem gelos, né? Cubinhos de gelo. Só que eles eram, tipo, personagens, como eu disse, sabe? Tinha os alienígenas, a série dos alienígenas, tipo, tinha alienígena romano, alienígena egípcio. E eram cubinhos de gelo coloridos ali, transparentes, de várias coisas diferentes. Como eu disse, alguns até brilhavam no escuro, né? Tinha uns monstrinhos também. E era muito legal colecionar, cara. E eu tenho a minha coleção de Geloucos até hoje aqui, guardadinha. Foi, acho que, a única coleção que sobreviveu minha das antigas, né? Eu me lembro também que, acho que até antes mesmo dos Geloucos, cara, teve a coleção de ioiôs da Coca-Cola. Nossa, que febre, mano. Mas como eu era muito criancinha, eu não tive um ioiô da Coca-Cola, sabe? Eu não tinha destreza pra brincar de ioiô assim. Mas eu me lembro dos meninos mais velhos, assim, meu irmão e tal, meus primos mais velhos, quando a gente foi pra Santo André visitar minha família lá, todo mundo ganhou um ioiô da Coca-Cola, assim. E tinha até alguns ioiôs que eram, se não me engano, eram dourados, ou tinham luzes que giravam, assim, conforme você brincava com o ioiô, as luzes piscavam, né? Então de noite fazia aquele puta show e tal. E eu lembro dos moleques mais velhos assim, que conseguiam fazer as manobras com o ioiô, cara, sabe? Tipo pêndulo, essas coisas assim, faziam o ioiô subir ou descer na corda. E eu achava aquilo, cara, a coisa mais incrível do mundo, assim. Falava, nossa, como esses caras são descolados, né? Não vejo a hora de eu poder crescer e ter meu próprio ioiô. Ai, cara, pensamentos de criança, né? Também teve uma coleção na Coca-Cola, aí já no meados dos anos 2000 ali, devia ser 2003, 2004 ou 2002, eu não me lembro bem, mano. Mas teve a coleção de mini discos, mini CDs musicais da Coca-Cola, cara. Eu acho que eram 4 ou 5 mini discos ali e tinha cada disco era um disquinho menorzinho, um disquinho pequenininho assim. E cada disquinho tinha acho que 5 músicas, cara, da época, né? Então tinha os discos de rock, com as músicas de rock nacionais ali da época. Tinha o disco de pop com músicas nacionais e internacionais. Eu não me lembro quais eram os outros, cara. Deixa eu dar uma olhada na internet. Olha só, achei aqui um site, cara, detalhando sobre os mini CDs, cara. Eram 4 mini CDs. O CD vermelho era de rock nacional. Aí tinha Charlie Brown, Detonautas, Pitty, CPM, o Rapa. Aí o verde, o CDzinho verde era pop nacional, com músicas românticas. Tinha. Nossa, cara, que cápsula no tempo! Olha só as músicas, as 5 músicas que tinha nesse CD de pop. Tinha Luca, Vanessa Camargo, Kelly Key, LS Jack e Caleidoscópio, cara. Meu Deus do céu, cara. O amarelo era pop rock nacional. Tinha Los Hermanos, Titãs, Capital Inicial, Lulu Santos e Paralama do Sucesso. E o CD preto, que era o último CD, era o único internacional, que era de pop rock internacional. Tinha Justin Timberlake, tinha Dido, ou Dido, não sei. Maroon 5, Santana e The Calling, cara. Nossa! Que cápsula do tempo, meu Deus do céu, cara. Então tinha essas coleções que eram muito legais e a gente adorava colecionar, né? Eu lembro que até na casa da minha tia tinha coleção de mini garrafinhas que vinha no engradado, assim, da Fanta, da Coca-Cola. Então sempre teve isso, cara. Por algum motivo, eu não sei, nunca mais eu vi isso. Não sei se não pode mais pela legislação, né? Incluir esses brindes mais com refrigerante. Mas era muito legal ter essas coleções assim, cara. E naquela época não existia nem MP3 players ainda, pelo menos não, assim, a gente não tinha, né? Então a gente ouvia os CDs, levava na casa dos amigos, era muito legal, cara. Uma outra coleção de refrigerante também que foi muito cobiçada na época, mas eu não me lembro se eu cheguei a ter, porque eu acho que eu já não ligava mais, ou eu não me lembro, cara, mas teve um Guaraná,
Guaraná Antártica, fez uma promoção do Guaraná Caçulinha, cara. Que era a garrafinha pequenininha para as crianças levarem pra escola. Que era a coleção do Pokémon, cara. Mano, eles trocaram, simplesmente eles trocaram as tampinhas das garrafas por Pokébolas. E dentro dessas Pokébolas tinha um Pokémon surpresa, cara. Já pensou nisso? Você comprar um refrigerante hoje que a tampa do refrigerante é uma Pokébola e você abre ela e tem um Pokémon dentro, mano. Isso foi uma febre, velho. Bem no auge da febre do Pokémon ali. Mas eu acho que eu já tava um pouquinho mais velho, então passou batido por mim. Eu já não ligava mais pra Pokémon, né? Então acabou passando batido. Mas foi uma coleção muito legal. Que, cara, pensando hoje, né? Eu adoraria ter tido essa coleção também. Ter guardado ela, né? Enfim. E por falar em Pokémon, uma outra coleção da época também que foi um mega de um sucesso foi do álbum de figurinhas do Pokémon, cara. Cara, quando o Pokémon explodiu, o desenho animado explodiu, acho que foi em 98, cara, aqui no Brasil, ou 99, logo eles já começaram a lançar jogos, todo tipo de merchandising que você possa imaginar, né? Como a própria coleção aí do Guaraná Antártica e tudo mais. E não podia faltar o glorioso álbum de figurinha do Pokémon, cara. E, meu, foi acho que, assim, tirando os álbuns de Copa do Mundo que meu pai comprava pra gente, mas que eu nunca liguei pra futebol, então, né, não ligava muito, mas esse foi o primeiro álbum que realmente eu amei, assim, cara, que eu gostei muito de colecionar, porque todo mundo tinha, todo mundo, sabe? Eu me lembro de eu sentado, assim, no intervalo, no recreio da escola, e uma galera trocando figurinhas, cara. E aí tinha as figurinhas, figurinhas das insígnias também, dos ginásios, né, que eram figurinhas de cromadas mesmo, assim, tipo metalizadas, assim, cara, eram lindas demais. E esse é um álbum que, infelizmente, eu lamento muito não ter guardado ele, né, nem minha mãe teve preocupação de guardar, geralmente minha mãe guardava minhas coisas, mas simplesmente a gente jogou fora e tal, enfim. E é um álbum que eu sinto muita falta, eu gostaria de ter tido ele guardado, né. E não para por aí, cara, porque uma outra empresa, uma grande empresa, que ainda hoje é líder mundial aí dos salgadinhos, né, cara, que é a Elma Chips, ela era a rainha das promoções também, de brindes, de colecionáveis, né, nos anos 90 e anos 2000, cara. Quem aí não se lembra dos Tazos, cara? Se você tem mais de 30 anos, com certeza você se lembra dos Tazos. Os Tazos eram como se fosse a evolução natural das figurinhas, né? Eles eram disquinhos de plástico colecionáveis ali que você podia usar para jogar também. Você, para quem não lembra, né, o Tazo ele era um jogo. Você colocava uma pilha de Tazos, pegava um Mega Tazo, que era um Tazo pesadão, e jogava nessa pilha, assim, tentando fazer com que os Tazos virassem e caíssem com a outra face no chão. Então os Tazos que caíam virados eram seus, né? Então assim você ia aumentando a tua coleção de Tazos e tal, né? Então cada um jogava uma vez, os Tazos que caíam virados eram da pessoa. Mas eu tinha um tubo de tazo, que era como se fosse um estojo de plástico assim, que eles vendiam também, para você guardar seus tazos. E nesse tubo de tazos eu tinha só os tazos que eu usava para jogar, cara. Tinha os que eu guardava, né, que eu colecionava, que eu guardava, que estavam bonitinhos e novinhos, esses eu não usava para jogar, porque conforme você ia jogando, os tazos eles iam riscando tudo, né? Então eu ficava com dó de riscar meus tazos e guardava minha coleçãozinha bonitinha. E aí já tinha os que estavam mais ralados assim, eu deixava para jogar, sabe? E aí eles, cara, o Tazo foi uma febre monstruosa. E isso é muito interessante, porque eu me lembro que eles lançaram vários produtos, né? Tinha os Tazos, começou com os Tazos dos Animaniacs, depois foi para os Tazos do Tiny Toons, né? Tinha aqueles Tazos Arma e Voa também, que você encaixava um Tazo no outro, disparava ele pelo ar, ele saía voando. Depois teve o Tazo dos Tiny Toons, que eram Tazos holográficos, mano. Que você podia virar o teu Tazo assim, e aí ele mudava a imagem que estava desenhada. Era muito louco isso, cara. Muito louco. Pensa, lá no comecinho dos anos 2000, né? Você virava o teu Tazo assim, conforme você virava ele, a imagem mudava. Era muito legal. E aí depois também teve os Tazos do Máscara, cara. E eu cheguei a ter o álbum de Tazos do Máscara, onde você encaixava os teus Tazos ali nos pacotinhos dentro do álbum e ele virava um álbum de figurinha, assim. Eu tive também o tapetazo, que era um tazo grandão, assim, macio, pra você jogar tazos em cima, pra não riscar o teu tazo, né? Eu tive os pega-tazos, que eram aquelas mãozinhas de gelatina que você esticava, então você jogava pra pegar os tazos do teu amigo, assim. Cara, foi uma febre maravilhosa, assim. E do mesmo jeito que ela veio, ela foi embora, assim. Sumiu, de repente sumiu, desapareceu, né? Nunca mais a gente teve tazo. E aí, eu só fiquei sabendo recentemente que lá em 2020 a Elma Chips voltou com os Tazos para comemorar os 40 anos do Pac-Man, cara. Olha só, uma coleção exclusiva do Come Come do Pac-Man. E isso passou completamente batido por mim, eu só fui saber disso anos depois, né? E era uma coleção que eu adoraria ter tido, cara. A coleção de Tazos do Come Come.
E depois disso, nunca mais ouvi falar de Tazo, cara, né? Não sei se também não pode mais, mas foi uma coisa que ficou, né? Foi uma das febres dos anos 90 e 2000 que veio e ficou lá pra trás, sabe? Que mais, cara? Bom, a Elma Chips teve muitas dessas promoções, teve a promoção da família Adams, que tinha pedaços de corpo dentro do saco de salgadinho, nariz, olho, orelha, língua, assim, de silicone, e era super realista, e era super divertido também. Depois, conforme eu fui ficando mais velho, né, a Elma Chips teve algumas outras promoções, mas eu já não ligava mais, então o auge pra mim foram os Tazos mesmo, cara. E é claro que também não podemos falar de anos 90 sem falar do maravilhoso Kinder Ovo, cara. O Kinder Ovo, né, hoje em dia as pessoas falam, Kinder Ovo ele é caro, né, cara? Mas ele já era caro quando ele chegou no Brasil. Eu me lembro que muito, assim, muito raramente minha mãe comprava Kinder Ovo pra gente, porque era algo muito caro. E olha essa memória que legal. Eu me lembro de uma vez ir numa pizzaria com a minha mãe, com os meus pais, e tinha mais pessoas, assim, era não sei se eram parentes, enfim. E aí a gente comeu a pizza, né? E aí minha mãe deu 50 centavos pra mim e 50 centavos pro meu irmão pra gente comprar um Kinder Ovo cada um. 50 centavos, né? Isso aí devia ser em 90 e poucos, cara. Era bastante dinheiro, né? E aí o Kinder Ovo, conforme o tempo foi passando, eu não sei se dizer se ele foi ficando mais caro, mas eu posso te dizer que as coleções foram decaindo a qualidade, sabe? Porque se você viveu nessa época, com certeza você vai lembrar da coleção dos leãozinhos, né? Chamado de Léo Figuras, que eram leãozinhos que tinham diferentes profissões. Tinha o leãozinho pintor, leãozinho caçador, leãozinho pescador e tal. E eram bonequinhos de altíssima qualidade, cara, pintados à mão, assim. Eram bonequinhos muito bonitos, assim. E o interessante é que a gente gostava, mas minha mãe também gostava. Ela comprava pra ela falar, ó, se vir o leãozinho tal, é meu, hein? Então ela também queria fazer a coleção dela. Isso era muito legal, cara. Teve também a coleção dos animais bolinha, que eram vários animais e o corpo deles era como se fosse uma bolinha de gude, imagina assim. Então eles se movimentavam ao redor dessa bolinha, a cabeça de um lado, a perninha do outro, e eles tinham, você podia mexer assim. Eram muito bonitinhos, cara. Teve a coleção das tartaruguinhas também, que eram tartaruguinhas dentro do ovo, tartaruguinhas surfando, tartaruguinha andando de skate, também pintadas à mão. Cara, era muito bonitinho, assim, eram uns bichinhos muito bonitinhos e dava muita vontade de colecionar, sabe? Eu me lembro até que teve umas figuras de ferro uma época, uns bonequinhos de ferro, e eu me lembro de que, eu só lembro que eu tinha um padre, tipo um padrezinho de ferro, assim. De novo, eram coisinhas muito bonitinhas, sabe, cara? E aí, hoje em dia, as coleções do Kinder Ovo é um brinquedinho de plástico chinês vagabundo, feio, que não faz nem sentido, assim. Infelizmente, né? Foi caindo a qualidade com o tempo, né? Então, muitos anos aí que eu não compro um Kinder Ovo, né? Teve também, cara. Nossa, essa era muito legal. Tinha chicletes na época. Tinha o Ping Pong e tinha o chiclete Buzzy. E eles tinham, cara, coleções de figurinhas, álbuns de figurinha. Então você podia comprar o chiclete e você comprava o álbum de figurinha. E essas figurinhas elas vinham com. Figurinha mesmo, você destacava atrás, ela tinha uma colinha, né? E você colava um adesivinho assim, você colava ela no teu álbum e ia montando. E cara, a gente teve vários álbuns. Teve álbum de Dragon Ball, teve álbum de Pokémon. E eu não consegui encontrar nunca mais, nem na internet, assim, procurando, eu não consegui encontrar, cara. Mas eu me lembro que teve figurinhas da Nintendo, cara. Eu me lembro de ter figurinha do Mario. Eu me lembro de ter figurinha da Samus. E eu não consegui encontrar na internet. Não sei se é o Chiclete Buzzy ou se foi o Ping Pong, mas teve. A gente teve álbum de figurinhas de chiclete da Nintendo no comecinho dos anos 2000, sim. Eu não sonhei isso, cara. Só que eu não consegui encontrar nada. E pasmem, velho. Pra quem é mais novo, assim, no final dos anos 90 teve uma febre que... Ai, cara, a TV aberta brasileira era maravilhosa, mano. Porque na TV aberta, cara, você tinha de tudo, não tinha nenhum tipo de pudor, assim, ó. Tinha banheira do Gugu, né, no domingo à tarde ali, você ficava assistindo basicamente pornografia com a tua família na TV, porque tinha concurso garota da camisa molhada, então as meninas ficavam dançando com uma camiseta branca, sem sutiã, e embaixo de um chuveiro. E aí a água ia caindo, né, lógico, a camiseta ia ficando transparente, ia aparecendo tudo, né, cara, ficava tudo à mostra ali. Depois teve a banheira do Gugu, era meninas de fio dental, né, tentando pegar um sabonete numa banheira com um cara, né, e a câmera dava focava ali naqueles ângulos bem sugestivos. Você tinha o El Chan, né, cara? O El Chan foi um fenômeno, que eu nunca mais vi um fenômeno daquele na música brasileira. E também eram as meninas, né, de fio dental rebolando numa garrafa, né, em rede nacional. Mas teve
dois momentos ali, cara, que é algo que olhando pra trás hoje, assim, cara, é absurdo de pensar que isso existiu de verdade. Tiveram duas mulheres que eram animadoras de palco, cara, eu acredito, que era a feiticeira e a tiazinha. Mano, se você não se lembra, não tá ligando o nome à pessoa, a feiticeira e a tiazinha, elas tinham quadros em programas da tarde ali, cara, e elas eram basicamente dominatrix, sabe? A tiazinha era uma dominatrix e a feiticeira era uma stripper, cara. E elas ficavam dançando de biquíni, bem sensualizando ali, tinham quadros que elas tinham que dançar no colo de adolescentes. E assim, cara, a tiazinha tinha um chicotinho, eu lembro dela chicoteando os adolescentes enquanto ela dançava, fazia um striptease pros moleques assim no colo deles, isso na TV aberta, assim, à tarde, pra todo mundo assistir, sabe? E foi um fenômeno tão grande que elas tiveram também vários produtos, cara. A tiazinha, pra você ter uma ideia, mano, ela teve uma sandalinha da tiazinha que vinha com a mascarazinha da tiazinha, máscara de dominatrix pra meninas, cara. Sim, pra meninas, imagina você comprar uma sandalinha e uma máscara de dominatrix pra tua filha hoje em dia usar, cara. Meninas de criança de 5, 6 anos ali, né? E é claro que não podia faltar também o álbum de figurinhas da tiazinha do Chiclete Buzzy. Pois é, cara. Figurinhas ali onde você tinha a tiazinha em várias poses sensuais, com várias lingeries sensuais ali sensualizando pra você colecionar com teus amigos, né? Enquanto você era uma criança. Absolutamente surreal, né, cara? Parar pra pensar nisso assim hoje em dia. Eu me lembro também de algumas outras coleções, como por exemplo, algumas coleções que até no Sucrilhos tinha no cereal, né? Tinha a coleção até de jogos de computador que vinha no cereal. Eu tenho até hoje aqui, cara, um R2D2 que serve como uma tigelinha para você comer cereal também, que veio no Sucrilhos. Muito legal essa época assim. Então, hoje em dia, cara, eu não sei. Eu vejo, por exemplo, a nova geração assim, e eu acho que tirando cartas de Pokémon, cara, eu não vejo a criançada colecionando mais nada hoje em dia, assim. Não sei se é impressão minha, né? Mas eu não vejo a meninada querendo colecionar mais nada, cara. Não tem mais essas febres, parece, né? De colecionáveis. Posso estar errado porque eu já não sou criança há muito tempo, mas eu não vejo mais isso, cara. Isso era uma coisa tão comum, né? No final dos anos 90, anos 2000, cara. Essas coleções que arrebatavam, que vinha assim, que todo mundo tinha que ter, cara. E logo depois elas passavam e vinha outra, né? E nem só de coleção maluca vivia os anos 90 e começo dos anos 2000, né? Uma coisa que eu também sinto bastante falta, cara, e que depois eu fui conversar com a molecada hoje em dia, e mais uma vez eu me senti pré-histórico porque eu tô falando dos desenhos, cara. Nos anos 90 e nos anos 2000, cara, eu acho que até ali no finalzinho dos anos 80, né, os desenhos, e principalmente os desenhos japoneses, os animes, né, dominaram a TV, cara. Extinta TV Manchete, né, eu cheguei a assistir Cavaleiro do Zodíaco na TV Manchete, e assim, apesar de nunca ter sido um cara de anime, de desenhos japoneses, foi algo que nunca realmente apelou pra mim, assim, mas essa febre dos animes era inescapável, cara. Você não tinha pra onde correr. Você ia acabar sendo sugado de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, pra dentro desse universo, sabe? Então, quando eu fiquei um pouco mais velho, ali em 2006, assim, eu conheci uma galerinha na escola que gostava muito de anime. E ele tava todo mundo na onda do Bleach, né? De assistir Bleach. Então foi o primeiro anime que eu realmente assisti junto com os amigos pra ter algo pra conversar junto, né? E que eu fui acompanhando os episódios. Na época que alguém que tinha internet baixava a 240p, queimava num CD e a gente emprestava o CD um pro outro e cada um ia assistindo o episódio assim em baixíssima resolução, né? Bons tempos, cara. Mas vamos voltar um pouco lá, cara. Vamos voltar pro final dos anos 90 aí, porque de novo, se você não viveu nessa época, é muito difícil de explicar o impacto que essas coisas tinham numa era pré-internet. Então parece que hoje em dia cada um, né, encontra facilmente a sua tribo online, então as coisas ficam muito dissipadas assim. Mas nessa época, cara, o que tava na TV era basicamente o que todo mundo tinha acesso, né? Então todo mundo meio que falava sobre a mesma coisa, assim. Então eu acho que antes mesmo dos seriados se tornarem a grande fama assim da TV, né, o grande boom da TV aberta, as pessoas, principalmente as crianças, os adolescentes ali falavam muito sobre os desenhos, cara. E eu não posso começar a falar sobre desenhos dos anos 90 sem, claro, falar dos Tartarugas Ninja, né? Mais uma vez, um desenho que veio destruindo tudo, já veio com uma linha de brinquedo já planejada pra vender ali, né, pra criançada e tal. E eu acho que junto com o He-Man foi um dos desenhos que lançou assim simultaneamente uma linha de brinquedos, de roupa, de mochila escolar, lancheira, tudo que você pudesse imaginar, né, para coincidir com o lançamento do desenho também. E foi um mega de um sucesso, cara.
Tartarugas Ninjas era um desenho totalmente diferente dos outros, né? Porque você tinha personagens carismáticos e que eram simplesmente coisas que a gente nunca tinha visto, cara. Tartarugas, adolescentes, mutantes, ninja, cujo mestre era um rato de esgoto, cara. Quer dizer, tinha tudo pra fracassar, né? Se você parar pra pensar, Tartarugas Ninja tinha tudo pra dar errado, era um conceito bizarro demais. Mas ele veio no momento certo, pra geração certa, né, cara? E é um fenômeno porque muitos desenhos que vieram ali nos anos 2000, nos anos 90, morreram ali, né? Mas o Tartarugas Ninja ele persiste assim, cara. E ele se reinventa a cada nova geração, né? Então até recentemente, bem recentemente mesmo, a gente tem jogos novos de Tartarugas Ninjas, a gente tem desenhos, né, quadrinhos, teve uma ressurgência grande agora de Tartarugas Ninjas também, tivemos 2 filmes aí recentes também, o último Ronin, né, o quadrinho das tartarugas que trouxe essa febre das tartarugas de volta. Acho que eu nunca vi tartarugas tão em alta quanto lá nos anos 90, assim, cara. E, meu, todo mundo só falava disso, cada um tinha sua tartaruga preferida. A minha sempre foi o Donatello, porque ele era o cara mais nerdão. Apesar que lá nos anos 90, elas não tinham personalidades muito diferentes entre elas, sabe, as tartarugas, assim. Elas eram bem parecidas entre si, né? Depois, com o tempo foi passando, eles foram adicionando personalidades diferentes, interesses diferentes para cada uma, mudando algum detalhe visual aqui e ali para diferenciar as tartarugas, né? Mas de início elas eram muito, muito parecidas assim mesmo. Mudando ali mais a arma, né? E a cor de cada uma, né? Eu me lembro que eu gostava muito de assistir o desenho, adorava assistir o desenho. E aí quando saiu Tartarugas Ninja pro Super Nintendo, cara, foi o meu jogo favorito por anos, assim. Como eu já comentei em algum episódio, eu ia lá na Star Games, lá no finalzinho dos anos 90, só pra jogar o Tartarugas Ninja no Super Nintendo. E eu jogava ele direto, assim, cara. Terminava ele, colocava mais uma hora, jogava de novo, assim, no looping, assim. E era muito legal porque, por ser um beat'em up, né, esse jogo ele se tornava muito mais interessante com 2 jogadores. Então eu me lembro de ter jogado ele muitas vezes com crianças diferentes na locadora. Porque sempre tinha, cara, alguém sem dinheiro na locadora que tava lá só pra olhar, assim. E aí sempre perguntava se podia jogar junto. Eu falava, pô, entra aí, cara. Então era muito legal jogar com pessoas diferentes e fazer amizades, né? Bom, Tartarugas Ninja, como eu disse, foi um fenômeno gigantesco. Mas nesse momento aí do final dos anos 90, os animes estavam muito em alta, né? Muito em alta mesmo. E aí veio um anime que surgiu assim do nada. Um joguinho de Game Boy lá de 96. Que de início teve uma recepção bem morna esse jogo. E com o tempo foi passando, assim, os meses foram passando, ele foi ganhando cada vez mais fãs, até que ele finalmente se tornou um status cult mundial, assim, ele explodiu, né? Mas não foi um sucesso imediato, que é o Pokémon, né? Então o Pokémon, ele veio, mais uma vez, mais uma onda, assim, e varreu todo mundo, cara. E o legal do Pokémon é que, diferente da maioria dos desenhos, como He-Man, como o próprio Tartarugas Ninjas, né? O Pokémon, cara, ele veio, arrebatou a criançada, mas ele começou a atingir uma faixa um pouco mais velha, assim, de adolescentes e tal. E conforme esses adolescentes foram virando adultos e as crianças foram virando adolescentes, essa mania do Pokémon ela foi se perpetuando, cara. Então, hoje em dia, você não tem muitos adultos, assim, que piram em Tartarugas Ninjas. Pelo menos eu não conheço muitos. Mas, já Pokémon, né? Muitos amigos, assim, muita gente que eu conheço que foi criança na época do lançamento de Pokémon, até hoje em dia ainda é um grande fã, assim. Coleciona, né? Coleciona os cards, joga o jogo de cards online, joga os videogames, né? Então o Pokémon, ele tem essa coisa, né? De ele abranger diferentes idades, assim. Eu confesso que, de novo, né? Desenhos japoneses nunca apelaram pra mim, assim. Então eu gostei muito do Pokémon na época que ele saiu. Eu achei interessante porque não tinha como escapar, né? Como eu disse. Todo mundo só falava de Pokémon, cara. E me pegou também, né? Então eu comprei o álbum de figurinhas. No final de semana, qual que era o nosso rolê na cidadezinha? Era ir pra locadora pra jogar Pokémon Stadium, né? Fazer as batalhas e tal. E assistir o desenho, é claro. E eu me lembro que teve um momento, cara, da minha vida, assim, que o Pokémon ele passava em 2 horários diferentes na TV. Ele passava tipo de manhã e depois acho que à tarde. Não sei se eram em canais diferentes, não me lembro. Então eu assistia ele 2 vezes por dia, cara. Se tornou um negócio meio religioso, né? E aí no outro dia, assim, todo mundo falava sobre o episódio do dia anterior e tal, na escola. Era bem legal. Mas eu confesso que conforme fui chegando ali na pré-adolescência, fui me desligando muito de Pokémon, assim, de anime completamente, enquanto os meus amigos continuaram nessa febre, né?
Não podemos deixar falar também, de falar, do Digimon, né, cara? Que veio logo ali em seguida do Pokémon também, que foi uma outra febre também, não tão grande quanto o Pokémon, mas que perdura até hoje, tem a sua fanbase muito leal, né? E eu acho que tudo isso, cara, começou lá com Cavaleiros do Zodíaco, lá nos anos 80, que chegou no Brasil ali, acho que se popularizou mesmo no final dos anos 90, já era um desenho bem antigo, né? Mas a galera pirava também. Foi um desenho que eu nunca curti, Cavaleiros, eu nunca realmente gostei. Depois eu lembro também que a gente teve junto com o Cavaleiros do Zodíaco a febre do Dragon Ball, né? Começou com Dragon Ball, depois Dragon Ball Z e tal, explodiu mesmo com Dragon Ball Z. Mas eu passei batido por todas essas febres de anime, assim, cara. E eu tentava. Não é como se eu não tivesse tentado, assim. Eu tentava assistir os episódios, tudo, mas eu achava, assim, não me atraía aquilo ali, sabe? A cultura do anime, assim, foi uma coisa que eu fui apreciar mais com o Bleach alguns anos depois. E depois eu assisti o anime do Berserk também, mas pra mim foi basicamente isso, assim, o meu contato com animes, né? Mas não podemos falar, né, de febres aí dos anos 80, 90 e 2000 como foram os desenhos, cara. E de novo, hoje em dia, qual é um desenho que todo mundo assiste, que todo mundo fala? Não sei, cara. De verdade eu não sei. Eu vi alguns amigos falando aí recentemente do Invincibles, mas tipo assim, já são um desenho pra adultos e tudo, então eu não vejo mais assim um desenho assim mudando o status quo, assim, todo mundo falando sobre aquilo, sabe? E é uma pena, né, cara? Porque eu vejo por exemplo, eu tenho dois sobrinhos, né? Um já tá com 14 anos e o outro tá com 7 anos. Então é uma diferença considerável entre os dois ali. Mas nenhum deles assiste TV, nenhum deles se interessa por desenhos, né? Nenhum deles se interessa por nenhum tipo de anime ou de mangá ou nada assim. Eu até tentei dar um mangá pro meu sobrinho ler assim, que ele gosta muito de basquete, dei um mangá daquele de basquete pra ele, não leu nem 2 páginas. Então realmente é uma outra geração, cara. É a geração da internet, né? Eles precisam consumir conteúdos TikTok, né, coisas virais e coisas rápidas ali. Eu não vejo mais essa geração sentada na frente de uma televisão assistindo um episódio de desenho de 25 minutos, né? E pra mim, não sei se é porque eu tô ficando velho, mas eu acho isso um pouco triste, sabe, mano? Era tão gostoso, né? Quando todo mundo tava na mesma onda, tava todo mundo falando da mesma coisa, todo mundo comentando o episódio que saiu, colecionando figurinhas, né, brinquedos e conversando sobre aquele tópico, era tão gostoso. E é uma coisa que ficou, né? E acho que não sei se vai voltar mais nas próximas gerações, né? Essa febre dos desenhos. Bom, saindo da febre dos desenhos para outra tradição que a gente tinha, cara. Era muito interessante porque quando a gente era criança, de novo, a gente não tinha internet, não tinha. Hoje o que você quiser você tem acesso instantaneamente. Pra pensar, né? Eu tava até conversando com a minha esposa esses dias de como essa falta de. Aliás, como esse excesso de opções, né? Deixa a gente meio bunda mole, cara. Porque às vezes você quer assistir um filme, você tem tanta opção que você perde a vontade de assistir o filme. Ah, vamos assistir um desenho? Pô, mas tem tanto desenho, tanto anime assim, sabe? Vamos. Põe um podcast, uma música pra gente ouvir, mas o que que a gente vai ouvir? O que que a gente vai assistir? O que que a gente vai consumir? É tanta coisa, cara. Que ali você fica zapeando, zapeando, já perdeu a vontade, né? E antes da internet, tudo era um evento, cara. Ainda mais quando você era criança. Meu, quando eu era moleque, quando a minha mãe falava assim, olha, a gente vai na locadora, tá? Amanhã alugar filme, então pensa num filme, você vai ter um filme pra você assistir durante o final de semana. Aquilo ali, cara, ficava na minha mente assim, ó, até a gente ir pra locadora. Aquilo grudava na minha mente. Qual era o filme do final de semana que eu ia alugar? Em VHS ainda, cara. Não podia esquecer de rebobinar depois, né? Então aquilo se tornava um evento. E aí quando a gente ia pra locadora, eu entrava assim, cara, eu olhava aí lá na sessão infantil, assim, de filmes. Mano, eu ficava louco, porque eu tinha que escolher muito bem o que eu ia assistir. E eu sempre escolhia, tipo assim, uma coisa. Criança, né, cara? Eu sempre escolhia alguma coisa que eu já tinha visto, tipo Rei Leão, Toy Story, assim. E aí minha mãe brigava comigo, ela falava, viu, pega alguma coisa diferente, alguma coisa que você não assistiu, alguma coisa nova, né? Mas eu tinha medo, cara, de alugar. Existia isso, né? Você alugar alguma coisa desconhecida e não gostar. E aí, azar seu, você ia ter que assistir aquilo que você não gosta o final de semana todo, porque era só aquilo que você tinha. Então, às vezes, nessa, assim, a gente descobria desenhos bem legais, cara. Alugava aquelas fitas que tinham, sei lá, 3, 4 episódios de algum desenho, do Timão e Pumba, do Super Patos e tal. E passava o final de semana assistindo e reassistindo, né? Aquele filme ali. E aluguei muitos filmes assim, cara. Foi assim que eu conheci Jack Chan, os filmes do Jack Chan também. Adorava assistir Jack Chan, né? Então tudo era um evento, cara.
E aí, quando a gente teve o nosso Turbo Game, que eu descobri que dava pra alugar jogos de videogame na locadora, não só filmes, cara, aquilo ali triplicou assim a minha alegria de ir pra locadora, a minha vontade de ir. Então, quando minha mãe falava assim, olha, você vai alugar, você pode alugar um filme ou alugar um jogo, cara, e aí você tinha tudo que você tinha pra se basear de informação era a capinha do jogo ou a capinha do filme, né? E a capinha do jogo era sacanagem, cara, porque os caras desenhavam aquela capa do jogo assim maravilhosa, com guerreiros, com magos, tudo. E aí você ia jogar e era um jogo péssimo, ruim pra caramba, gráfico tosco e tudo. Mas era o que a gente tinha, né? Então, coisas que eram eventos pra mim, por exemplo. Ir na locadora. Eu morava na cidadezinha do interior. Nessa cidadezinha, sei lá, nessa época devia ter o quê? 50 mil habitantes? Não tinha nada nessa cidade. Então, de vez em quando, a minha mãe precisava ir para uma cidade grande, resolver alguma coisa de trabalho, enfim, por algum motivo ela precisava ir para alguma cidade grande e ela me convidava. Ela falava: olha, vamos para, por exemplo, para Sorocaba, que era uma cidade grande. Quem mora perto de Sorocaba, em cidades pequenas, sabe do que eu estou falando, assim. Ela é uma cidade grande que tem shopping center, que tem cinema e, mais importante, que tem McDonald's, cara. Então, quando minha mãe falava: olha, eu vou para Sorocaba, você quer ir com a mãe? A gente pode ir no McDonald's. Cara, aquilo ali era um evento pra mim, assim, eu nem dormia na noite anterior, de tanta ansiedade que eu ficava de ir pro McDonald's. Porque eu sabia que eu ia comer um lanche, que eu ia tomar um refri e que ia vir algum brinquedo no meu lanche, cara. E isso era um negócio, era um conceito muito louco, assim, pra mim. Você compra um lanche e vem um brinquedo, mano. E às vezes, quando minha mãe tinha um dinheirinho sobrando, a gente ia no McDonald's, e aí do lado do McDonald's, dentro do shopping, cara, tinha uma Lojas Americanas. E aí ela me dava, assim, R$ 5. E aí eu comprava chocolate, mano. Eu comprava bala. Nossa, às vezes eu comprava até tipo assim algum brinquedo, porque era barato, né? Na época, lojas americanas assim. E aí eu lembro quando eu fui ficando um pouquinho mais velho assim que eu comecei a curtir heavy metal e tal, eu lembro que americanas tinham CDs, tipo CD do Iron Maiden, CD do Judas Priest, baratinho assim por R$ 10, cara. E aí eu ia lá, minha mãe dava R$ 10, falava: gasta com o que você quiser. E eu comprava um CD do Iron Maiden. E assim eu fui montando minha coleção do Iron Maiden ao longo dos anos, cara. Loucura, né? Então, às vezes a gente ia no meu aniversário pra Sorocaba, assim, no McDonald's, sabe, no shopping. Esse shopping tinha fliperama também, às vezes minha mãe me dava tipo assim R$ 2 pra jogar no fliperama, que dava umas 4 fichas. Adorava, cara, adorava, era um evento. Coisas que parecem tão bestas hoje em dia, cara. Por exemplo, quando eu era bem criancinha, a gente ia na feira, sim, de legumes, de frutas, e na feira tinha uma senhorinha com um carrinho e ela vendia Yakult, cara. E Yakult era um negócio tão caro, era um evento tão grande assim, que eu me lembro que a minha mãe, a gente ia na feira com ela na esperança de encontrar a senhorinha do Yakult. Aí minha mãe comprava um Yakult pra mim e um pro meu irmão. E eu lembro que ela dava o Yakult pra gente, ela furava a tampinha do Yakult com um canudinho. E aí a gente ia tomando assim, e minha mãe falava: não toma tudo de uma vez, porque já vai acabar, ele é pequeno, né? E aí a gente tomava um pouquinho, esperava, tomava mais um golinho e esperava assim. Então, Yakult era uma coisa, cara, era um outro evento. Parece tão bobo, né, hoje em dia, cara. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez que a minha mãe comprou um pote de Nutella, mano. Nutella, cara. Nutella, quando eu era criança, acho que a gente comeu umas 2 ou 3 vezes. Tipo assim, em 10 anos de vida, assim, a gente deve ter comido umas 2, 3 vezes Nutella, porque era algo tão absurdamente caro e tão fora da realidade, assim. E eu lembro que a gente comia assim, a gente pegava aquela colherzinha de chá bem pequenininha e minha mãe dava uma colherzinha daquela pra cada um. E não era porque, tipo assim, ela era pão dura, nada. Era porque, se deixasse, a gente comia aquele pote ali em 10 minutos e depois nunca mais, né? Então a gente comia aos poucos e saboreava aquilo. Era um evento. Às vezes passava no pão, assim, a Nutella, no café da manhã, a gente ia mordendo uns pedacinhos de pão, assim, pra ir aproveitando, cara. E não é porque a gente não tinha dinheiro, porque a gente era pobre e tudo. Não era por isso, cara. Mas era uma coisa que a gente não tinha disponível o tempo todo. Era caro e também não era saudável, né? Então era uma outra coisa que era um evento, sabe? Ter Nutella em casa, né? Então essas coisas pequenas parece que foram se perdendo com o tempo, sabe? Por exemplo, quando às vezes a gente ia visitar nossos primos em outra cidade, meu, era uma coisa assim que era tão grande na nossa mente, sabe? Uma situação tão, uau, vamos visitar nossos primos, vamos jogar bola na rua, vamos jogar bafo, vamos jogar tazo, né? E como nossos primos moravam em Santo André, que já era uma cidade bem grande, a gente sempre sentia que eles estavam à frente da gente no tempo, assim. Eles sempre estavam com alguma moda, assim, que a gente nem fazia ideia, cara. Eu me lembro quando a gente foi lá e teve os ioiôs da Coca-Cola que eu falei.
Eu me lembro uma vez também que a gente foi visitar nossos primos e eles estavam colecionando álbuns de figurinha que vendia no boteco, assim, cara. E eram uns álbuns de figurinhas bizarros, cara. Porque você tinha figurinhas dos Cavaleiros do Zodíaco, daí você tinha um figurinha assim que era de gatos da TV, que era tipo os galãs da TV. Aí você tinha tipo figurinhas que eram as gatas da TV, que eram as moças, né, as mocinhas, as meninas bonitas da TV da época. E aí sempre tinha aquele negócio, quando você completa uma página, você ganha um conjunto de panela. Se você completar essa outra página, você ganha um ralador de queijo. E eu nunca vi ninguém completar aquilo, cara. Acho que nem tinha como, nunca vi ninguém ganhar esses prêmios desses álbuns de figurinhas aí piratinhas, né? E eram álbuns tão vagabundos, cara, que as figurinhas a gente tinha que colar com cola, ela não tinha colinha, né, pra colar. Mas era uma coisa que era legal, porque todos os moleques estavam fazendo assim, e a gente não fazia ideia disso, né, na nossa cidadezinha e tal. Então, assim, de novo, eu sinto falta dessas coisas. Parece que hoje em dia, é papo de tiozão e tudo, mas de verdade, eu vejo, claro que não estou generalizando, mas eu vejo tantas as crianças assim com tudo tão disponível, sabe? Quero no McDonald's, vai ali e tal, já tem seu cartão de crédito muitas vezes, né? Meu sobrinho já tem o cartão de crédito dele, desde que ele é moleque, assim, com o dinheirinho dele, já tem o smartphone dele, tudo que ele quer assistir ele tá na mão, tudo que ele quer fazer, né? Os amigos sempre disponíveis, ele já tem Xbox, tudo assim, e parece que é tudo, né, Game Pass ali com centenas de jogos para escolher e tudo. E é uma outra vida, né, cara? Por exemplo, meu aniversário é no comecinho de janeiro, cara. Então, meu aniversário é no dia 4 de janeiro. No dia 4 de janeiro, as crianças estão de férias da escola. Então, cara, meu aniversário era sempre muito triste, porque eu passava assim, tipo, tinha os meus amiguinhos da rua ali, mas eu me lembro das outras crianças fazendo aniversário na escola, cara. Hoje em dia eu já nem sei se isso é possível mais. Mas antigamente as crianças faziam aniversário na escola. Eu nem sei como isso funcionava, cara. Eu só sei que, tipo assim, estavam todo mundo lá, a classe inteira tava lá. E era a festa do fulano e tal, e aí tinha bolo, tinha presentes, tudo. E eu ficava, tipo, com tanta inveja, cara. Porque meu aniversário era num dia que tava todo mundo de férias, então não tinha aniversário na escola, né? E aí, mano, minha mãe, né, sempre. Mãe é mãe, né, velho? Não tem jeito, cara. Eu lembro que uma vez ela conversou na escola pra que o meu aniversário pudesse ser feito na escola em fevereiro, cara. Pra que eu pudesse ter pelo menos um aniversário na escola, sabe? Com os meus amigos da sala de aula, com as professoras. E, cara, aquilo ali, eu tenho fotos, né, desse dia, assim. E foi um dos grandes momentos, assim, da minha infância. Fazer um aniversário na sala de aula. Com todos os meus amigos, ganhando presentes, com bolo e as professoras cantando e fazendo músicas e atividades, tudo. Isso era, cara, era tipo assim, a Copa do Mundo, sabe, velho? Era uma coisa incrível. E hoje eu nem sei se isso existe mais, velho. Né? As coisas mudaram tanto. Até conversando com meu sobrinho recentemente, eu perguntei pra ele, quais são os teus ídolos hoje em dia, né? Quais são as coisas que você tem interesse? Quais são as coisas que você conversa com teus amigos? Você tem coleções, né? Os moleques colecionam alguma coisa? O que vocês estão assistindo juntos? Tudo. Cara, não tem nada assim. Nada, nada, nada. Cada um meio que no seu mundo, fazendo as suas coisas ali, assistindo, sei lá, o teu youtuber favorito. E é isso, cara. Não tem mais aquela coisa da comunidade, sabe? Assim, isso é muito diferente, né? Muito diferente mesmo. Até mesmo passar final de semana na casa dos amigos era uma aventura. Porque se eu precisasse falar com a minha mãe, por exemplo, eu tinha que ligar em casa, esperar que minha mãe estivesse em casa e tudo, né? Então eu me sentia muito adulto assim, porque tava só eu, sozinho, na casa do meu amigo, eu teria que dormir lá sozinho, né? Então tudo era realmente um evento assim. E mano, uma das coisas interessantes também dessa época, né, que não sei se isso vai fazer sentido pra você, eu acho que sim, cara. Mas como a gente não tinha internet, então todo mundo sempre brincava junto. Na rua, ou todo mundo ia pra casa de alguém ali da rua brincar junto, né? Ou alguém aparecia com alguma novidade, assim, um brinquedo novo, ou algum jogo novo, ou um VHS de algum desenho, assim, aí todo mundo corria pra casa dessa criança pra assistir. Isso era muito massa, assim. Eu me lembro que um dia, cara, um vizinho meu que morava na frente da minha casa, eu não me lembro o nome dele, infelizmente, cara, eu acredito que era Luiz, não me lembro. Ele alugou, de aniversário, ele alugou um Nintendo 64, mano. Pois é, ele alugou o console em si, assim, com 4 controles e GoldenEye. Então tava eu e mais 3 amigos ali da rua, jogando, passando aniversário na casa dele, final de semana, jogando GoldenEye, numa TV de 14 polegadas, com tela dividida, velho. Não, acho que era uma TV de 20 polegadas. Uma TVzinha de 20 polegadas com a tela dividida. Em 4 players, assim, com aquele frame rate de 4 frames por segundo, uma telinha ali de um palmo de tamanho de área quadrada ali para cada um.
com aqueles controles horríveis do 64 com analógico xoxo já. E isso não fez diferença nenhuma, porque a gente se divertiu tanto, cara. Mas a gente se divertia tanto. Ah, você tá olhando na minha tela. Tinha muito isso, né? Você tá olhando na minha tela, não pode olhar um na tela do outro. Ah, não pode escolher o Odd Job. Ah, não pode escolher Golden Gun, né? A gente fazia as regras assim pra ser um jogo mais justo. E, cara, a gente se divertia tanto, mano. E uma coisa que nunca mais eu tive também, né? Nunca mais eu vi, assim, essa coisa dos jogos cooperativos, né? Tela dividida, assim, quero dizer. Depois tudo foi se tornando tão online, online, online. Então hoje, se eu quiser jogar alguma coisa com um amigo, tem que ser online, porque já não tem quase mais jogos, né, com tela dividida aí. Exceto alguns indies, né, que ainda mantém essa tradição. Então, era um momento tão gostoso, cara, né? Passar o final de semana na casa dos amigos, jogando videogame, tomando refri, comendo salgadinho de aniversário e tal, né? E o interessante é, voltando um pouquinho, que eu tava te perguntando, né? Não sei se você teve isso na tua rua, mas eu acredito que em toda a rua, nos anos 90 e anos 2000, tinha alguma família, alguma criança que era mais abastada, que tinha mais dinheiro. Sempre tinha uma criança rica, cara. E na nossa rua, essa criança era o Huguinho. Olha o nome da criança, cara. Huguinho. Você já não imaginou o Kiko, velho? Você já não imaginou o Riquinho do desenho? Era ele mesmo. E o Huguinho, ele morava numa mega de uma casona, assim, era a maior casa da rua. E eles tinham bastante dinheiro, né? Então o Huguinho, o pai dele, eu lembro que o pai dele sempre trazia coisas importadas, assim. Tipo, não me lembro o que o pai dele fazia, claro, eu era criança, mas eles sempre tinham coisas que a gente nunca tinha visto. Por exemplo, cara, ele tinha frisbee, que era aqueles discos que você jogava, assim, sabe? Saía voando. E a gente ficava jogando frisbee pela rua, caía no quintal da casa de alguém. Daí a gente tinha que ir lá tocar campainha ou alguém tentar pular o muro, né, pra pegar o frisbee. Ele tinha sempre umas bolas de futebol assim que eram tipo oficiais, assim, as nossas aquelas bolas de capotão tudo arrebentada, e deles eram umas bolas assim bem bonitas, né? E o Guinho, ele era um moleque gente boa, porque ele deixava a gente brincar com as coisas, e ele às vezes a gente entrava na casa dele também. Eu não consigo me lembrar assim, mas eu sei que eu entrei no quarto do Guinho, né? Uma vez a gente foi no quarto dele que ele queria mostrar alguma coisa pra gente, e eu nunca tinha visto um quarto daquele jeito, cara. Sabe, assim, com tanto brinquedo, com tanta coisa, assim, com televisão dentro do quarto, mano. Quem tinha televisão no quarto quando era criança, nos anos 90, sabe? Eu me lembro também que uma vez ele apareceu com um walkie-talkie, cara. A gente foi brincar de polícia e ladrão, que era uma das brincadeiras que a gente gostava, né? E aí ele apareceu com um walkie-talkie, cara, pra gente poder se comunicar, organizar estratégias, assim. Nossa, que coisa louca aquilo, assim. A gente se sentiu muito policial de verdade, né? Oficial, assim, era muito legal, cara. Eu me lembro uma vez também que ele apareceu com um Walk Machine, cara. Se você não tá ligando o nome ao negócio, cara, o Walk Machine, ele era... Pensa nesses patinetes elétricos de hoje em dia, sabe assim? Que a galera usa em São Paulo, patinete elétrico. Era isso. Só que ele não era elétrico na época. Ele era motor a gasolina. Era um patinete motorizado a gasolina, chamava Walk Machine. E ele tinha um Walk Machine, cara. E o Walk Machine era o sonho de... Cara, era o sonho absoluto da minha vida, assim. Quando eu for adulto e eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar um Walk Machine pra mim. Esse era o meu sonho, era o meu objetivo de vida, assim. Ter um Walk Machine. E eu me lembro que o Walk Machine, você tinha que ligar o motor dele igual liga o motor de motosserra, sabe? Você puxava aquela cordinha, fazia ratatatá. Aí você puxava de novo, ratatatá. Aí puxava mais uma vez, aí o motor funcionava, ratatatá. Daí ligava o motor e era um motor super barulhento, fazia pé, parecia uma abelha, cara. E aí ele andava com o Walk Machine, às vezes ele emprestava pros moleques mais velhos dar uma volta no quarteirão, mas a gente era muito criancinha, né? Então eu não cheguei nem a andar no Walk Machine, mas eu ficava louco com aquilo ali, cara. Sabe, a gente seguia o Walk Machine correndo, assim, era muito legal, cara. Enfim, eu me lembro até uma vez, quando eu fiz aniversário, minha mãe me deu um posto de gasolina onde você podia lavar os carrinhos, cara. Sabe, tinha lava rápido, você colocava detergente, assim... E aí o carrinho girava assim e caía a aguinha no carrinho, passava a escovinha assim, limpava. E aquilo ali foi a minha coqueluche, assim, cara. Porque quando eu ganhei isso, todos os moleques da rua foram lá pra ver. Aí eu falei, tragam seus carrinhos, vamos fazer uma fila aqui, a gente vai lavando os carrinhos e tal. Então era assim, a gente sujava os carrinhos de propósito pra poder lavar depois. Era bem legal, cara. Então eu também tive ali o meu momento ao sol, né? E pra terminar, cara, esse grande viagem no tempo aí desse episódio, mano. Era legal também porque... Esses brinquedos eram coisas muito pontuais, assim. Às vezes era no Natal, às vezes era no aniversário. Então era um brinquedo que você queria muito por ano, assim. Então você ia passar pelo menos um ano brincando com aquilo ali, cara. E olhando hoje, né? Muitos brinquedos que a gente sonhava em ter eram brinquedos tão simples, né, cara? Eram tão bobos, assim.
tipo uma coisinha que lavava um carrinho, assim. Aí você ia ficar um ano lavando o carrinho, cara, né? Então a gente valorizava muito, assim. Eu me lembro da febre dos Cavaleiros do Zodíaco. A minha mãe deu um Cavaleiro do Zodíaco pro meu irmão, original, assim. E ela falou, você quer um Cavaleiros também? Eu falei, mãe, eu não ligo. Não ligo pra Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu não ligo pra anime, assim. E aí, de aniversário, minha mãe me deu um Megazord, mano. Um Megazord dos Power Rangers, assim. Ela falou, olha, é um brinquedo bastante caro. A mamãe tá te dando aí de aniversário, então cuida dele, tudo. E aquele Megazord, cara, ele saía da caixa, eu brincava com ele, ele voltava pra caixa, guardadinho, assim, cara. E por anos foi assim. Até que minha onda ali de Megazord passou e eu dei ele embora, né? Algo que eu me arrependo muito, cara. Eu adoraria ter aquele primeiro Megazord. Ele era gigantesco, cara, aquele Megazord. Você tirava as perninhas dele, as perninhas viravam carrinhos, assim, ele era muito grande. Mas a gente valorizava, entende? A gente valorizava tanto os brinquedos, assim, porque era tão raro. Então, quando a gente não tinha brinquedo, né, quando não era nenhum evento, o que a gente fazia? A gente inventava nossas próprias brincadeiras, cara. Então, às vezes você tinha ali 10, 15 moleque na rua no final de semana. Não tinha brinquedo às vezes pra todo mundo, ou você não queria levar o teu brinquedo lá pra brincar, porque os moleques podiam quebrar, enfim, né? Às vezes a mãe não deixava você levar um brinquedo caro. Minha mãe não deixava levar o Megazord pra brincar com os moleques na rua, porque a molecada arrebentava tudo, né? Então a gente inventava as brincadeiras também, isso era legal. A gente fazia caça ao tesouro, a gente fazia, tipo assim, alguém, por exemplo, aparecia com patins, aí cada um colocava um pé e andava cada um com um pé só, sabe? Alguém fazia perna de pau de lata de tinta. Quando a gente fazia a guerrinha, a gente fazia polícia e ladrão, por exemplo, tipo assim, tinha 10 crianças e tinha 3 arminhas. Então a gente fazia arminha com galho, pegava um galinho, fazia que era uma arma, né, cara? Fazia a guerra de mamona, fazia chipoca. Eram momentos muito especiais, assim. E de novo, né? Eu não vejo isso, sabe, mais hoje em dia, assim. Para pra pensar. Qual foi a última vez que você viu algumas crianças brincando de carrinho de rolimã, feito em casa, um carrinho de rolimã? Né? A gente tinha que ir no ferro velho, cara, comprar o rolimã, né? Ou pedir, né? Pedir se tem um rolimã pra dar, assim. E montar um carrinho de rolimã, assim. Às vezes o pai ajudava, o pai de alguém fazia, né? Serrava, assim. E a gente montava em casa, cara. E fazia corrida de Fórmula 1 e tal. Descia, né? A ladeira com o carrinho de rolimã. Então, eu acho que hoje em dia, o que eu vejo às vezes algumas crianças brincando é lógico, futebol e talvez pipa, cara. Mas mais do que isso, assim, eu nunca mais eu vi, sabe? As crianças inventando brincadeiras. Eu lembro que, tipo, quando a minha mãe, por exemplo, comprava algum eletrodoméstico, a gente pegava a caixa de papelão, pegava os isopores e fazia, tipo, nave estelar. Ou recortava e, assim, fazia arma, sabe? Eram outros momentos onde a gente dava muito valor mesmo para aqueles momentos ali que a gente tinha, né? Tudo era uma festa, cara. Tudo era um evento, assim. E eu acho que é isso, né, cara? Deu pra gente relembrar bastante essas aventuras aí da nossa infância, né? Aquelas modas que a gente tinha, que moda do momento ali, as coleções que a gente amava, né? Os desenhos que a gente amava assistir, ir na locadora, né, cara? Tipo de jogos de videogame que já nem existem mais, como eu falei, jogos cooperativos ali que você jogava junto com teus amigos, jogos com pistola de luz, light gun, assim, que era muito legal, né, cara? Ir na locadora junto com teus amigos também, sabe? Emprestar jogos um pros outros, né, mano? Era muito legal, assim. As próprias revistas de games, né? A única forma da gente saber de novidades era a revista de games, cara. E geralmente a gente só tinha acesso a elas nas locadoras. A não ser que alguém comprasse uma revista de game ou ganhasse uma revista de game. E quem tinha aquela revista de videogame era rei, cara. Era rei. Né? Todo mundo queria ficar perto daquela criança, ler a revista, saber do que estava acontecendo e tal. Rolava muita fake news e tal, né, cara? Assistir TV Globinho, assistir Cruz, assistir Sábado Animado, né, cara? Tomando Todd e comendo bolacha passatempo. E os brinquedos, mano. Né? Os brinquedos eram maravilhosos. Pô, eu ganhei um bichinho virtual, aqueles bichinhos virtual fake, né? Mano, eu quase explodi de alegria quando eu ganhei meu bichinho virtual, mano. Era uma coisa tão simples, sabe? Os hominhos, né? Meu irmão ganhou uns hominhos quando ele era criança do Comandos em Ação. Depois ele me deu, eu quase explodi de alegria. O Brick Game do Camelô, né? Aquele minigame vagabundo do Camelô. Quem tinha aquilo ali, cara? Nossa senhora. Era rei, velho. E o Super Trunfo? Quem lembra do Super Trunfo, mano? Que era um jogo de cartas. O primeiro jogo de cartas que a gente tinha ali quando moleque. Eu tive o Super Trunfo de carros, mano. E eu pirava. A gente jogava Super Trunfo todo dia, assim, sabe? Quando alguém aparecia com um quadrinho da Turma da Mônica e emprestava pra gente ler. Os primeiros quadrinhos da Marvel ali que a gente começou a ganhar quando era moleque. Do Homem-Aranha, né? Então,
eram coisas assim, cara, que eu sinto muita falta de ir na locadora com os amigos, fazer amizade nos fliperamas, depois vieram as lan houses, né? Eu sinto que eram eventos muito mais sociais, onde a gente podia realmente interagir e socializar, né? E eu vejo a molecada de hoje em dia meio que apática, né? Todo mundo dentro do apartamento, assim, né? No tablet ou no celular, né? Mas, bom, cara, eu queria ter relembrado esses momentos contigo, porque eu sei que se você tá ouvindo aí, alguma dessas coisas vai tocar seu coração, cara. Vai fazer você lembrar, vai te levar de volta. E por favor, compartilha comigo aí embaixo as tuas experiências, cara. Eu quero saber como é que foi a tua infância também. Se você viveu coisas parecidas como eu vivi também, quais são as suas memórias mais legais, mais gostosas dessa época, assim. E se você tá gostando também do podcast, cara, pô, dá 5 estrelinhas aí, ajuda bastante a chegar para outras pessoas também. Para outros gamers, né, para outros caras como nós aí, poderem compartilhar suas histórias também, a gente criando a nossa comunidade, sabe? Então, agradeço de verdade você que ficou até aqui, que tem acompanhado os episódios, né? Nem imaginava que ia fazer 30 episódios, ia chegar em 30 episódios. Tô muito feliz de verdade. E obrigado, cara, de coração. Eu espero ouvir você, ver você no próximo episódio. E aqui é o Ninos desligando. Fui!